Olá, queridos, graça e paz a todos nesse momento. Estarei trazendo uma reflexão da parte de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, para o seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar conosco através desta palavra no livro de João, evangelista João. Mas antes, gostaria de pedir você já aí para estar fazendo parte desse trabalho. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho, porque assim você não perde nenhuma novidade. E não esqueça também aí de deixar o seu like para que o YouTube esteja entregando para mais pessoas e essa palavra possa ser divulgada para muitos lugares. Ok, gente, vamos à mensagem. Apenas um versículo, no livro de João, capítulo 8, versículo 7, que diz assim: E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Queridos, essa mensagem, ela realmente nos traz um ensinamento muito grande acerca do verdadeiro amor de Deus para com outras pessoas. Aqui Jesus Cristo tinha acabado de sair do Monte das Oliveiras e retornando ao templo. E diz a palavra de Deus, a partir do versículo 1 do capítulo 8, a seguir, que as pessoas também voltaram para ter com Jesus, para buscar os ensinamentos de Jesus, porque tudo que ele ensinava realmente era maravilhoso. Não só o que ele ensinava, mas o que ele também praticava. Que isso é muito importante. E aqui o texto nos ensina uma lição muito forte acerca realmente de alguns grupos de pessoas, dos quais faziam parte os escribas e fariseus, que eram pessoas que tinham um conhecimento enorme dentro da lei, porém eles apenas observavam e ensinavam, mas não viviam nem praticavam. E esse mesmo grupo de pessoas trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato do adultério e apresentou para Jesus, enquanto Jesus estava ali escrevendo com seu dedo em terra, ou na terra. E diz a palavra que eles quiseram fazer isso para tentar Jesus, para ver o que Jesus iria fazer. Porque na lei de Moisés realmente era necessário que, se tal ato acontecesse, a pessoa ou a vítima seria realmente apedrejada imediatamente. E eles trouxeram aquela mulher para Jesus e disseram: olha, nós o apanhamos, ou seja, nós pegamos essa mulher no próprio ato adulterando. E a lei nos diz que ela tem que ser apedrejada. E vós o que dizes? E diz a palavra que nós lemos aqui que eles realmente insistiram muito. Ou seja, o desejo daquelas pessoas era que aquela mulher fosse apedrejada, fosse ali realmente destruída naquele exato momento. Ou seja, quando nós deparamos com uma situação dessa, a gente percebe, para pessoas que se dizem conhecedoras da palavra de Deus, a gente imagina que dentro daqueles corações não existia o amor de Deus para com aquela mulher. Ou seja, se a palavra nos ensina que temos que amar uns aos outros, que perdoar uns aos outros, que o pecado realmente está tão de perto das pessoas, por que então procurar condená-las ao invés de amá-las e absorvê-las? Porque na verdade o que aqueles escribas e fariseus queriam era justamente isso. Mas Jesus Cristo realmente sempre sabe, com as suas palavras, ele sempre respondia às perguntas com outra pergunta. Perguntou para aqueles homens: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, queridos, isso nos traz assim uma lição tão forte que a gente percebe que o próprio Cristo estava ali, deveria realmente ter feito uma coisa ruim, porque a lei realmente diz que ela teria que ser apedrejada. Mas Jesus Cristo não veio para condenar ninguém, Jesus Cristo não veio realmente para apedrejar ninguém, pelo contrário. Ele veio para me amar, ele veio para te amar, ele veio para absorver e perdoar os nossos pecados. Porque ele sabe que todo homem, todo ser humano, ele é pecador. Mas ele não olha para isso. Ele olha realmente para a nossa condição de humanidade, que cada um precisa ser amado. E talvez você diz: não, mas ele é a justiça. Sim, ele é a justiça, mas acima da justiça está o amor dele. Porque ele te ama muito antes de você ter nascido. Melhor, eu vou muito mais longe. A Bíblia nos ensina que
Deus já havia preparado tudo antes da fundação do mundo, que ele já enviaria o Cordeiro para salvar a humanidade. Portanto, antes de você ser ainda informe, Deus já te amou, já te perdoou. Portanto, meu querido, minha querida, quando olharmos para um mendigo, para uma prostituta, para um ladrão, que muitas vezes o que acontece muito hoje, com muitas pessoas que se dizem cristãs, é porque às vezes nós julgamos as pessoas. Porque achamos que somos melhores que elas pelo fato de termos aceitado a Cristo, e não é isso que Cristo quer. Nós quer que nós a amamos da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Porque do mesmo jeito que Ele ama essas pessoas que é a imagem e semelhança dEle, nós que muitas vezes olhamos com um olhar de desprezo, com um olhar realmente de repulsa, porque o tratamos muitas vezes como lixo, e muitas vezes não sabemos que estamos sendo piores do que eles, porque pregamos a um Deus que é amor e muitas vezes não vivemos esse amor. E o que Jesus Cristo estava ensinando para aqueles escribas e fariseus e para todas aquelas pessoas que estavam ali era justamente isso. Que do mesmo jeito que ele veio para amar as pessoas, para perdoar as pessoas, para absolver as pessoas, é assim que nós temos que fazer. É assim que nós temos que seguir as suas pisadas. As cartas de Paulo nos ensinam muito a respeito disso também, porque o único apóstolo que eu vi dizendo, olha, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Porque o apóstolo Paulo realmente foi uma das pessoas que seguiu as pisadas do mestre, mostrando o seu grande amor para com as pessoas através das cartas, das igrejas, do que ele fazia. E é assim, meus queridos, que temos que também ser. Muitas vezes nós, como cristãos do século XXI da atualidade, achamos que, muitas vezes pelo fato de termos aceitado a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, por termos confessado a Ele como nosso Senhor, achamos que aquele que está à margem da sociedade é pior do que nós. E não é. Porque do mesmo jeito que nós recebemos a chance de sermos salvos, eles também têm a mesma chance. Mas é necessário que antes de eu e você julgarmos esta pessoa, nós possamos ir lá, amar e perdoar. Porque é isso que Cristo quer. Porque tudo se resume no amor de Deus para com a vidas. Porque a palavra de Deus já diz que o amor ele cobre uma multidão de pecados. E se nós não vivemos esse amor, não adianta dizermos que somos cristãos. Porque o amor está acima de todas as coisas. Porque Cristo nos amou primeiro, antes de qualquer coisa. E é isso que temos que fazer também. Amarmos uns aos outros. Porque tudo é a respeito de uns aos outros. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, entender uns aos outros. Porque é assim que Cristo nos ensina. Porque a cabeça principal é Cristo em cima do corpo. Muito obrigado, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe poderosamente mais e mais a minha vida e a sua vida. E que possamos realmente viver aquilo que está dentro da palavra. Porque o que muito acontece nos dias de hoje são guerras nas igrejas. Pessoas querendo debater uma palavra com a outra porque alguém falou uma mensagem, ou alguém trouxe uma mensagem, uma reflexão, e alguém talvez não entendeu ou não gostou, ou achou que pela sua interpretação estava errado, e aí traz uma reflexão agora tentando debater aquilo, ao invés de pregar a Cristo, que é o verdadeiro amor. É isso que temos que fazer. Cristo é a solução para todos os problemas da nossa vida. Somente Ele. E que Deus abençoe em nome. E para concluir, o que Jesus disse para aqueles escribas e fariseus, ele diz o seguinte: aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque Jesus Cristo conhecia o coração de cada um deles, assim como conhece o meu e o seu. E sabe o que aconteceu? Você sabe sim, porque você já ouviu esta mensagem e conhece o texto. A Bíblia diz que foi saindo um por um, e apenas ficou ele e a mulher. Ele perguntou para a mulher: onde estão os teus acusadores? E ela disse: olha, ninguém me condenou. E ele também disse: nem eu te condeno. Vá em paz e não peque mais. Ou seja, Jesus Cristo estava mostrando que quando alguém realmente confronta um outro ser, que ele também está errado, ele cai em si e entende que nós todos precisamos unicamente dele, que é a solução para cada um dos nossos problemas. Que eu e você possamos refletir a cada dia nisso. Que Deus abençoe mais e mais a minha e a sua vida no nome de Jesus.